pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Essa é a nossa 11ª aula. Eu sou a professora Suelândia, trabalho na Escola Beatriz Rodrigues. Lembrando que na aula anterior, aprendemos que o Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas: o Complexo Regional da Amazônia, o Complexo Regional do Nordeste e o Complexo Regional do Centro-Sul. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de regionalização do território brasileiro. Então, para compreender esse assunto, as regionalizações do território brasileiro, vamos conhecer as diversas formas de regionalização do espaço brasileiro. Existem várias maneiras de regionalizar nosso país. A primeira regionalização é a divisão oficial do IBGE. Depois vem os complexos regionais ou região geoeconômica, proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. E depois vem a região concentrada, proposta pelo geógrafo Milton Santos. Antes de falar sobre esses 3 tipos de regionalização, vamos entender esses 2 conceitos, o que é regionalização e o que é região. O que é regionalização? Regionalização é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos, que são naturais, históricos, culturais, políticos, sociais e econômicos. Eu posso dividir o território brasileiro em norte, sul, leste e oeste. Eu posso também regionalizar utilizando o critério vegetação. Regionalizar a região amazônica, a região da Caatinga, a região da Mata dos Cocais, áreas quentes e áreas frias de acordo com o clima. A gente também pode regionalizar de acordo com o clima, clima equatorial, clima tropical, clima subtropical. Tenho vários critérios que eu posso utilizar para regionalizar e dividir uma área geográfica de acordo com os critérios estabelecidos, agrupando essas áreas às características semelhantes. Eu tenho aqui o que chamamos de região. Então, cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. A região é a porção do espaço geográfico ou território brasileiro que possuem características semelhantes e específicas daquela localidade. De acordo com esses conceitos, nós podemos pensar aí sobre as regiões do Brasil. A região norte, centro-oeste, nordeste, região sul e sudeste. O que podemos compreender por região? A região ela está relacionada à divisão social do trabalho, que são as tarefas organizadas e divididas no ambiente de trabalho, o processo de acumulação, processos políticos e ideológicos. Também está relacionada à identidade, que são as relações culturais entre os grupos e lugares particulares e o espaço vivido. Temos aí também que a região ela está relacionada com uma visão política de dominação e poder como fatores de diferenciação das áreas. Então, quais os critérios que nós trabalhamos dentro da regionalização? Como eu falei para vocês, os critérios naturais, históricos, culturais, políticos, econômicos, sociais e também a combinação destes. Eu posso trabalhar isoladamente ou posso combinar mais de um critério para definir uma regionalização. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenha escolhido antes. Eu trouxe um exemplo fácil para vocês. Vocês vão aprender a regionalizar a casa de vocês, ok? Vamos lá? Vou regionalizar a área da minha casa. Para isso, eu vou escolher o critério da minha regionalização, que será os locais onde eu posso brincar. Dessa forma, a região que envolve os locais onde eu posso brincar abrange o meu quarto, a sala, a varanda e o quintal.
Já a outra região, a dos lugares que eu não posso brincar, envolve o banheiro, o quarto dos meus pais e a cozinha. Temos, portanto, diferentes regiões de um mesmo espaço, que é a minha casa. Semelhantemente, acontece com o Brasil. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, escolheu a posição geográfica e as divisas políticas entre os estados para criar as 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Esse é um do exemplo que eu falei para vocês que é super fácil. Veja, agora eu vou mostrar para vocês o mapa da evolução do território brasileiro. Eu vou apresentar 2 mapas, o de 1941 e de 1988. Então, aí o mapa de 1941 e o de 1988, que é o atual. O que eu quero com esses mapas é que vocês percebam a evolução do território brasileiro. Nós estamos acostumados com a divisão do Brasil em estados e regiões. Vocês podem perceber aí nessas imagens a diferença da divisão desses estados e a diferença da divisão dessas regiões desde 1941 até 1988, que é a que nós temos atualmente. É importante também conhecer esses mapas para você perceber que a regionalização ela não é feita uma única vez e depois deixada ou abandonada. É importante a regionalização sempre ser revisada, porque nós passamos por constantes transformações ao longo do tempo. Este mapa de 1988 é a primeira divisão oficial do Brasil pelo IBGE. Observa bem este mapa. Aqui nós temos a divisão atual, segundo o IBGE. O IBGE ele propôs essa regionalização em 1988, é a que nós temos até hoje. Veja que nosso país é dividido em 5 regiões. E quais os critérios que o IBGE utilizou para fazer essa divisão regional? Ele utilizou critérios políticos, administrativos, naturais e econômicos. Para fazer essa divisão política administrativa dos estados, elas foram respeitadas. Você pode perceber no mapa que todas as regiões, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste, todas elas respeitam os limites administrativos dos estados brasileiros. Percebe que a regionalização, de acordo com o IBGE, tem critérios políticos e administrativos naturais, sociais e econômicos do Brasil. Observa no mapa das regiões geoeconômicas, a divisão geoeconômica proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. A divisão do Brasil em complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Quais os critérios utilizados para essa divisão dos complexos regionais? São os critérios históricos e econômicos. Agora, perceba a diferença segundo o IBGE. Temos aí 5 regiões e aqui nós temos 3 regiões geoeconômicas. Lá na regionalização do IBGE, nós tínhamos a divisão política administrativa dos estados e eram respeitadas. Já nas regiões geoeconômicas, não preocupa-se com os limites entre estados. Você percebe aqui, por exemplo, o complexo do Nordeste, na faixa amarela, pega ali 2 estados, o pedaço de Minas Gerais, lá no amarelo. Não obedece a essa divisão política administrativa. Então, eu tenho o verde, a região geoeconômica da Amazônia, amarelo, o complexo regional do Nordeste e o vermelho, o complexo regional do Centro-Sul. Então, os critérios são histórico e econômico. Então, eles agrupam o estado de acordo com a semelhança econômica e histórica. Por isso que o norte de Minas Gerais está lá no complexo nordestino. A mesma coisa acontece com o Maranhão. Você pode perceber que ele está dividido ao meio, uma parte para o complexo regional da Amazônia e outra parte para o complexo regional do Nordeste. Por quê? De acordo com as semelhanças históricas econômicas. Eu trago para vocês uma outra forma de regionalização
proposta pelo geógrafo Milton Santos. Não é oficial, é um estudo de uma outra maneira de regionalizar o Brasil. Lembra que a ideia de regionalização é justamente compreender melhor as diferenças e semelhanças que nós temos dentre as várias áreas do nosso território brasileiro e no mundo. É esse o objetivo da regionalização, melhor compreensão e melhor gestão daquela área, daquele território. Observa bem o mapa da divisão proposta pelo geógrafo Milton Santos em 2001. Então, veja, de acordo com essa regionalização proposta por Milton Santos, teria apenas 4 regiões: a região norte, a região amazônica, a região nordeste, centro-oeste e a região concentrada, que traz a maior diferença, que seria a parte da região sul, junto com a região sudeste. O critério principal da regionalização foi o meio técnico científico informacional, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro. Conhecida como os 4 Brasis, e pretende registrar difusão diferencial do meio técnico científico informacional. A região concentrada abrange as regiões sul e sudeste do IBGE. Segundo Milton Santos, nessa região estão concentradas maiores mudanças tecnológicas do país. É a região mais moderna do Brasil, com centro de pesquisa, de tecnologia, universidade. Caracteriza-se pela densidade do sistema de relações que intensifica os fluxos de mercadorias, capitais e informações. O seu núcleo é a metrópole paulista, que desempenha funções de cidade global e reforça o comando sobre o território nacional. A soldagem do sul ao sudeste reflete a descentralização industrial recente e a implantação da infraestrutura técnica que a sustentam. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido sobre as regionalizações do território brasileiro. A primeira, a regionalização segundo o IBGE. A segunda, completos regionais ou regiões geoeconômicas proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. E a terceira, região concentrada, proposta por Milton Santos. Realize suas atividades e tire dúvida com o seu professor da sua unidade escolar. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.